UFG recebeu do INPE reconhecimento da patente de um sensor de oxigênio em fluidos. O projeto, coordenado pela docente do Instituto de Química, Tatiana Duque Martins, é o primeiro desenvolvido pela instituição de ensino a ser patenteado com titularidade única. O ADUFG Científica foi até o laboratório Lenano para conhecer de perto essa invenção. Olha só! Esse projeto, ele fez parte de uma dissertação de mestrado de um aluno, o Giovanni. E ele acabou sendo desenvolvido com o auxílio de outros alunos, então a gente tem uma patente que foi resultado de uma combinação de trabalhos. O sensor que a gente desenvolveu é um sistema orgânico que combina nanotubos auto-organizados de peptídeo com compostos luminescentes. Esses dois compostos sozinhos, eles não percebem oxigênio, mas quando juntos, eles conseguem detectar quantidades bastante pequenas de oxigênio, variações bastante pequenas, que chegam a diferenças de nanogramas. E o que a gente mede é qual o poder do oxigênio presente na amostra de diminuir a fluorescência do sistema em si. Então, quanto mais oxigênio a gente tem, menor é a fluorescência. E a nossa capacidade de analisar qual a quantidade de oxigênio necessária para diminuir é que é a grande sacada do sensor. Quando a gente pensou que esse sensor podia resultar numa patente, ela precisa ter aplicação comercial. Então, a gente começou a fazer os testes pensando numa aplicação ambiental. E testamos então em água, pensando na piscicultura ou mesmo em monitoramento ambiental. E ele foi um sucesso. Então aí a gente, em outros estudos que começaram a ser desenvolvidos a partir desse, a gente testou o sensor em outros líquidos, em misturas de solventes, em outros tipos de fluidos mais complexos, E agora a gente está aguardando a autorização para a gente poder testar em amostras de sangue reais, Uma situação que o doente de Covid apresenta é uma baixa oxigenação do sangue. E dependendo da quantidade de oxigênio que tem no sangue, a gente entende que o sintoma é grave ou mais leve. Então, tendo um sensor de oxigênio que pode ser aplicado no acompanhamento do doente de Covid, você consegue ter ferramentas suficientes para determinar qual o melhor tratamento para ele naquele momento, e qual é o momento ideal para a intubação. Esse tem sido um grande problema, porque os doentes de Covid, muitos deles apresentam o que a gente chama de hipóxia silenciosa, que é as medidas que são feitas não estão dando conta de mostrar que o doente está mesmo com oxigenação baixa. E esse sensor é capaz de dar isso porque ele mostra variações bastante pequenas de oxigênio. Então, a ideia dele não é exatamente detectar o Covid, mas sim auxiliar no tratamento, nas escolhas dos tratamentos. A pesquisa que a gente desenvolve, ela tem que ser comunicada. O cientista tem que comunicar, é uma obrigação. E a escolha preferida pelos cientistas, principalmente na área da química, tem sido os artigos científicos. O que não deixa de ter validade, mas acontece que se você não está atento para as necessidades mercadológicas e as necessidades da sociedade, acaba que você entrega a sua invenção ou o seu desenvolvimento tecnológico sem ter protegido. E isso não retorna para a universidade e não retorna para o país. Então, a gente tem sim que ter essa consciência. E as patentes, os documentos de patentes são muito bem detalhados. Então, eles são tão válidos quanto os artigos científicos para você buscar informação tecnológica, para desenvolver a sua pesquisa a partir do que já existe. E, não raramente, as indústrias preferem estudar documentos de patentes do que artigos científicos, porque já foi provado em vários estudos que esses documentos são mais reprodutíveis do que os próprios ensaios que aparecem em artigos científicos. Que ele entenda quais são os requisitos da patenteabilidade, o que a sua invenção tem que ter para ser patenteável. Então, ela tem que ser nova, ela tem que ser de forma que ela tenha sido desenvolvida de forma não óbvia. E ela tem que ter aplicação comercial. Então, sempre que você vai para a bancada e pensa numa ciência básica que tem uma aplicação comercial, seria muito bom que o cientista fosse e testasse a aplicação comercial, porque com isso ele garante à universidade a perspectiva de ter um retorno.
né? Hoje em dia, na situação que a ciência brasileira se encontra, com poucos financiamentos, poucas oportunidades de angariar fundos, isso é essencial também porque parcerias com a indústria exigem que a indústria tenha um retorno e as patentes garantem um retorno financeiro.